Olá! No episódio de hoje você vai ouvir histórias de sessão espírita, bonecas assombradas, aparições em lagos e muito mais. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e conte sua história aqui nos comentários para que ela apareça no próximo vídeo. A primeira história é Na Loja de Bonecas. Quando eu tinha 14 anos, trabalhei em uma loja de bonecas no primeiro andar de uma antiga casa colonial. Na época, eu adorava bonecas e era o meu emprego dos sonhos. Como eu era tão jovem, um dos idosos proprietários geralmente ficava no caixa enquanto eu corria pela loja e pelo depósito. Na frente da loja havia uma grande exposição de bonecas de bebê em tamanho real. Elas pareciam extremamente realistas e até pareciam reais quando você as segurava. Havia 20 dessas bonecas apoiadas em mesas ou em berços, como um berçário estranhamente realista. Logo depois de começar a trabalhar, notei que as bonecas de bebê às vezes se moviam pela loja. Elas apareciam em lugares estranhos ou em posições pouco naturais, como de bruços em uma mesa. Eu era a única pessoa trabalhando na loja, e eu observava nossos clientes muito de perto devido aos furtos, mas ainda assim eu achava que devia ser obra de clientes mexendo nelas. Então, um dia, entrei na sala de armazenamento e, quando me virei para sair, a porta estava trancada. A sala era na verdade um armário estreito forrado com prateleiras, empilhadas do chão ao teto com bonecas em suas caixas parecidas com caixões. Comecei a bater na porta e, eventualmente, o proprietário me ouviu surtando e a abriu. Muito tranquilamente, o proprietário explicou que a loja costumava ser um bordel onde uma mulher e seu bebê morreram no parto. Ele então aconselhou que, se eu algum dia ficasse trancado na sala de armazenamento quando estivesse sozinho na loja, eu deveria prometer em voz alta cuidar bem dos bebês do espírito, e ela geralmente abriria a porta. A próxima história é A Garota na Foto. No final dos anos 90, nos mudamos para esta propriedade à beira-mar em uma ilha diretamente em frente a Seattle. Havia um cais envelhecido no final da nossa rua, e em frente à nossa casa havia um lar de idosos que costumava ser um internato. O prédio original do dormitório ainda estava de pé, agora abandonado, e ao lado dele havia um bangalô vazio e muito deteriorado. Meus amigos e eu decidimos explorar, imaginando que éramos detetives pré-adolescentes, eu acho. Através das janelas quebradas no térreo dos dormitórios, conseguíamos ver algo que parecia pratos quebrados e um palco ao fundo. Eu queria entrar porque eu era muito interessado em teatro, mas uma das outras meninas começou a ficar muito agitada, dizendo: "Eu não acho que devemos fazer isso, pessoal. Estou com um pressentimento muito ruim." Não conseguimos encontrar outra maneira de entrar porque todas as portas estavam trancadas e todas as janelas tinham um trinco. Tivemos mais sorte com o bangalô, encontrando a porta fora das dobradiças. Lá dentro, parecia que tinha acontecido um incêndio ou algo assim. As paredes eram em grande parte estruturas de madeira, todas as superfícies estavam pretas e havia buracos enormes no chão. A menina agitada não entrou conosco, mas provavelmente foi melhor assim. Todo o lugar tinha um ar estranho, abafado e sufocante. Através das janelas de fora, conseguíamos ver uma sala que parecia relativamente nova, com uma camada limpa e brilhante de tinta azul nas paredes. No entanto, andando pela casa por dentro, simplesmente não conseguíamos descobrir onde ficava a sala. Não havia portas na parede que deveria compartilhar com ela, e quando saímos para olhar de novo, percebemos que não podíamos realmente ver nenhuma porta de dentro da sala azul também. Naquela noite, todos dormiram na minha casa. Por volta das 2 da manhã, de repente acordei sentindo que não conseguia respirar, como se alguém estivesse sentado no meu peito e eu não conseguisse me mover. Eu estava dividindo a cama com uma das minhas amigas, e as outras estavam no chão, mas quando consegui virar o meu corpo para a direita, vi uma sétima menina sentada na minha cômoda. Só deveria haver 6 de nós. Ela tinha cabelos escuros e estava vestindo um vestido preto, como um avental, e estava batendo os saltos das botas nas minhas gavetas. Acho que isso me acordou completamente porque consegui me sentar, fechar os olhos e balançar a cabeça. Quando olhei novamente, ela tinha desaparecido. Eu achei que tinha tido um pesadelo. Dias depois, encontrei meus amigos no Museu Histórico da ilha para fazer mais investigações. Descobrimos que o internato tinha sido fundado em 1870 como uma espécie de escola para moças, e o cais no final da estrada costumava ser uma das principais ligações de transporte para a cidade. Minha casa ficava onde costumavam ser os campos de jogos e o bangalô era a casa do zelador.
Infelizmente não conseguimos encontrar nenhum projeto para explicar a sala azul. O que encontramos, no entanto, foi uma fotografia bastante aterrorizante. A foto da escola em preto e branco mostrava duas fileiras de meninas em vestidos brancos bonitos sentadas na frente do prédio do dormitório. Algumas linhas de texto sobre a imagem listavam todos os nomes das alunas na ordem, exceto um. Na primeira fila, havia uma menina olhando para o seu pé, que estava sendo pisado pela menina ao lado dela. A menina ao lado dela tinha cabelos escuros, vestido preto e botas. E o nome dela? Menina desconhecida. Depois que nos mudamos, comecei a voltar a esses prédios para fumar, mas nunca mais entrei. Quando consegui um celular, percebi que não tinha sinal no bangalô ou nos dormitórios e parei de ir completamente. Anos depois, meu irmão entrou na casa com alguns amigos, mas agora se recusa a voltar também. Ele jura que ouviu gritos saindo de dentro das paredes. A próxima história é Encontro à beira do lago. No primeiro ano do ensino médio, um dos meus amigos da banda estava organizando uma festa de Halloween na casa dele, que ficava no meio de uma floresta, e convidou metade da banda por volta da meia-noite. Durante a festa, começamos o passeio assombrado. Ela nos levou por uma estrada de terra e a seguimos às cegas na escuridão até chegarmos a um lago de tamanho médio. Ela começou a contar uma história de fantasma na margem. Não lembro qual era a história, mas à direita, na margem oposta, todos viram uma figura pálida e roxa flutuando lentamente entre as árvores. Não estava refletida na água e não fazia nenhum som, apesar de todas as folhas e galhos no chão. Ela agachou algumas vezes antes de se mover novamente, mas no clímax da história, olhamos para a represa do outro lado do lago. Quando olhamos de volta para a figura, ela havia desaparecido. De volta a casa, a anfitriã disse que não tinha ideia do que era aquela coisa do outro lado do lago e que não fazia parte da festa. No ano seguinte, outra festa. Nenhuma figura fantasmagórica. No ano seguinte, a equipe decidiu pegar o que vimos e fazer eles mesmos. Voltamos ao lago. História diferente, mas um dos meus amigos estava do outro lado da água usando um lençol. A próxima história é A Sessão Espírita. Atualmente tenho 20 anos e isso aconteceu quando eu tinha cerca de 14 anos. Meus amigos e eu decidimos que seria divertido fazer uma sessão espírita, sem saber como conduzi-la corretamente. Devo acrescentar que as coisas a partir desse ponto foram totalmente insanas, e é algo que não farei novamente sem uma pesquisa extensa. Éramos 5 amigas tendo uma festa do pijama após um dos nossos bailes da escola, e minha amiga acabará de se mudar para uma casa nova. Desde pequena, sempre senti uma conexão com espíritos e pessoas que já partiram, e quando entrei na casa dela logo após a escola, tive uma leve sensação de que não estávamos sozinhas, mas não quis contar a ela sobre isso porque, como eu disse, ela acabará de se mudar. Então, avançamos até chegarmos em casa após o baile e os pais dela foram dormir, e eu ainda não havia mencionado a sensação que estava tendo. O irmão mais velho da minha amiga desceu para comer alguma coisa mais tarde naquela noite, e ele era também um amigo meu. Então, fui falar com ele sobre o sentimento que eu estava tendo, porque era algo que nós dois costumávamos conversar. Ele me disse que também sentia a mesma coisa desde que se mudaram para casa, mas não quis mencionar isso a ninguém para não assustá-los. Então ele decidiu perguntar às outras meninas se elas queriam fazer uma sessão espírita, comigo e com ele, já que éramos um pouco mais velhos que as outras meninas. E, é claro, elas aceitaram, afinal, por que elas não gostariam de passar tempo com as pessoas mais velhas e mais legais? Nós 6 nos reunimos em círculo na cozinha e acendemos velas no meio do círculo. Todos nós demos as mãos e perguntamos se havia alguém por ali que quisesse falar conosco. Não houve resposta, só ficamos fazendo perguntas, até que o irmão da minha amiga e eu começamos a ouvir sussurros e sentimos como se alguém estivesse sentado em nossos ombros entre nós. E ficou muito frio. As outras meninas acharam que estávamos tentando assustá-las e que estávamos apenas fingindo. Então, ele e eu pedimos por outro sinal de que alguém estava ali. Foi quando as coisas ficaram loucas. Eu tinha um aplicativo no meu celular que permitia a comunicação, algo como uma caixa de espírito, mas ele estava em silêncio até este ponto da história, até agora. Parecia que o espírito que estava tentando se juntar ao nosso círculo ficou chateado porque as outras 4 do grupo não acreditavam que ele era real. As velas se apagaram, como se alguém as tivesse apagado com os dedos em vez de assoprar.
O aplicativo tipo caixa de espírito fez um som que o aplicativo traduziu como ousam não acreditar que eu estou aqui. Então, o colchão de ar que estava no chão voou e foi parar na parede. Neste ponto, as outras 4 meninas estavam chorando muito, e o irmão da minha amiga e eu estávamos apenas em choque com o que tinha acontecido. Isso despertou muito meu interesse pelo paranormal e em me conectar com espíritos. Mas paramos imediatamente, porém não fechamos corretamente a conexão, e tive a sensação de que o espírito estava me seguindo por cerca de 2 anos, sem me fazer mal ou algo assim, mas certificando-se de que ele se manifestasse até que eu abrisse novamente a comunicação com ele, pedindo para ele sair e então fechar corretamente a conexão.